boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Hoje eu vou ler um textinho para nós comentarmos aqui. Eu queria partilhar com você o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Não vai cansar muito não, só estão 3 versículos. Diz assim para nós. Bom, o título dessa leitura é Recriminação a duas cidades. Recriminação é o mesmo que censura que Jesus fez a duas cidades. Cidade de Corazim e Betsaida, lá onde ele morava, lá da Palestina, lá. Diz assim, Jesus dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo eles teriam feito penitência, cobridos-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso eu pude traduzir assim, que essas cidades aqui, Corazim e Betsaida, eram cidades onde Jesus passava sempre. Nos seus 3 anos de missão, ele passava por essas cidades fazendo milagres, prodígios, curas, pregando a palavra de Deus, atendendo aquele povo sofrido. Então ele vivia em Betsaida, Corazim, mas só que eles não davam a mínima, não valorizavam, não queriam saber da palavra que Jesus pregava. Era como se Jesus não estivesse fazendo nada. E quando ele percebe essas coisas, então ele faz essa vamos dizer, uma crítica a eles, uma crítica pesada. Se em Sodoma e Tiro, que eram cidades incrédulas, totalmente incrédulas, tivessem sido os milagres que foram feitos no meio de vós, garanto que eles teriam se convertido, jejuado, se ajoelhado em cinzas, se coberto de cinzas, de sacos, fazendo penitência e jejum. Então, é uma situação que provavelmente se repete. E quanta gente no nosso tempo que tem a oportunidade de ver a palavra de Deus e não quer nem saber. As igrejas estão aí esperando. Tem pessoas lá para pregar o Evangelho, mas muitos não querem saber, porque acham que tudo isso é bobagem, que não vai adiantar nada.
pessoas que querem viver do seu jeito. Viver o seu jeito de entender a vida, não valorizam nada, não acreditam que Deus é a solução para a nossa vida. Eu anotei mesmo aqui as reflexões, porque se eu for falar assim, para lembrar de tudo que eu quero, eu não vou conseguir. Diz assim, neste pequeno trecho do Evangelho, nós ouvimos que Jesus fazendo uma censura, né? Uma acusação ao povo das cidades de Corazim e Betsaida. Porque por várias vezes Jesus esteve lá pregando o Evangelho, fazendo muitos milagres, curas, curava o povo, porque Jesus cura com a sua palavra, né? Ele cura, ele prega a palavra e cura as pessoas com uma palavra. Para nós que acreditamos. Para quem não acredita, então fica sem acreditar mesmo, né? Incrédulos, são os incrédulos, né? Então essas pessoas aonde Jesus pregava, ele não dava a mínima importância. E com isso, até Jesus se irritou. Foi por isso que ele acusou. É por isso que o povo, aliás, o pouco caso, provoca ira até em Deus. Até Deus. Temos o dever de obediência e submissão a Jesus Cristo. Porque somente nele podemos encontrar a paz. Não adianta querer buscar paz aonde não existe. Só em Deus, só através da palavra de Deus, só em Deus mesmo a gente encontra a paz, o descanso, o repouso, a segurança, a dignidade, a força, o sustento e a vitória. Nós encontramos as curas. Eu posso dizer para você que já recebi algumas curas, né? Pela oração. Eu acredito, né? Eu já recebi algumas curas pela oração de pessoas como nós mesmos, pessoas leigas, que oraram por mim e eu consegui curas. Então eu posso testemunhar isso porque recebi essas graças. E nós precisamos crer nisso. Crer nas pessoas que acreditam em Deus. Porque essas pessoas que acreditam, elas são canais de bênção para nós. Quem não acredita não pode trazer nada, né? Mas quem acredita pode ser um canal de bênção. Eu, você, na nossa casa, na nossa família, podemos ser um canal de bênção para aqueles da nossa família, para os parentes. Podemos ser. Nós podemos. Não é comum isso. Mas é tão importante a gente saber que nós podemos fazer a nossa oração até com imposição de mãos pela pessoa que está do nosso lado, pela pessoa que vive e convive com a gente. E Deus escuta essa oração. Ninguém melhor do que o pai ou a mãe, ou alguém da família, que acredita, para você receber a oração dessa pessoa. Ninguém melhor. Mas tudo isso para quem acredita.
É interessante a gente acreditar nisso. Já fiz essa experiência. Essas curas que a gente pode receber, às vezes são curas que o médico não consegue, porque o médico, precisamos dos médicos, mas o médico ele vai nos curar através da ciência. E às vezes ele não cura porque a doença é incurável, né? Esse é o problema. E para Jesus ele pode curar. Pode curar a doença que é incurável, ele pode curar. Quantos casos a gente vê? Aí na Canção Nova, em outras emissoras. Até nas igrejas evangélicas também, que eles têm, é um povo também de muita fé. Eles, de vez em quando eu vejo um testemunho deles, que oram por pessoas e elas se libertam do vício, do cigarro, da prostituição, um monte de coisa. Eles também acreditam muito. Então, nós temos as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, que também acreditam muito. E eles são pessoas que realizam curas através da oração. Olha só o mundo como está hoje, por causa da falta de fé. Quanto desequilíbrio, quanta miséria, né? Quanta coisa errada. E tudo isso porque não busca em Deus a solução para a vida. Às vezes busca por aí soluções aonde não existe. E você sabe muito bem onde é que não existe solução para a vida de ninguém. Eu também sei. Mas não adianta ficar falando aqui também, que eu não quero ficar fazendo acusações. Mas pessoas que vão buscar suas curas, sua espiritualidade, aonde não existe, são enganados. E pessoas que às vezes a gente fala, mas aquela pessoa tem até diploma, até é pessoa formada, fica buscando remendo para a vida, e ele sabe que não existe. Vou falar o que depois disso, né? Quanta coisa errada e tudo isso, porque não busca em Deus a solução para a vida. Para muitos, a origem desses problemas, as origens são várias. Muitos dizem assim, não, o sofrimento de uns é porque há muita discriminação, e há mesmo. Há muita discriminação. Mas não é discriminar só as pessoas. Normalmente fala em discriminar o quê? Pessoas de cor, pessoas que nasceram em determinado lugar do país. Porque as pessoas julgam assim. Ah, nasceu em determinado lugar do país, é pessoa inferior. É pessoa sem cultura. É pessoa que, enfim, não tem educação. Aí começa a discriminar, né? E às vezes é um puro engano, né? Às vezes são pessoas de cor, ou por algum outro motivo. E às vezes essas pessoas, a reação dessas pessoas é uma reação violenta. Uma reação violenta. Mas não adianta. Se esse é um problema, se esse é um problema para aquela pessoa, ficar sendo discriminada, ficar sendo rejeitada,
deixada de lado, criticada, só tem uma coisa a fazer: é silêncio e trabalho. Se alguém estiver me discriminando, discriminar alguém, responde com o seu silêncio, mostrando que você tem sim educação, que educação não é ficar discriminando ninguém, não é ficar separando, criticando, diminuindo. Responde com silêncio e trabalho. Aí as pessoas um dia vão reconhecer que fizeram besteira, falaram bobagem. Não, mas tem pessoas que, fulano me criticou porque eu sou de cor, eu sou feio, eu sou isso, aquilo. Vamos brigar, vamos responder com patada, com briga, Não é bobagem, busca Deus. Quando a gente se sente assim, a gente sabe que é próprio do ridículo da pessoa humana, que às vezes cai no ridículo, né? Em Deus nós vamos achar a resposta para tudo isso. A coragem, a força, a compensação de tudo. Porque quem está errado não somos nós, mas sim aquele que nos expõe, nos criticam. A resposta não é com briga, não é com confusão. É buscar em Deus. Às vezes as pessoas criticam e condenam até as pessoas fortes. Os ricos. Começa a criticar os ricos. Os ricos que exploram os pobres. E tem que sair dessa mentalidade. Os ricos dão tanto emprego para os pobres também. Dão tanta ajuda através da mão de obra oferecida. Para que ficar separando, criticando? Como se eu quisesse separar uma classe da outra. Tudo bobagem, a pessoa não acredita em Deus, não busca Deus e começa a colocar essas coisas. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia. No dia a dia a gente vê essas coisas na frente da gente, passar por a gente vai olhar cada coisa, a gente ouve aqui, ouve ali, e a gente vai somando. Olha quanta bobagem, quanto ódio que é colocado no coração das pessoas, quanta separação, quanta discriminação. Isso não resolve nada. Também existe outra coisa que originam a miséria. Por exemplo, às vezes a gente não fala, fulano é pobrezinho, precisa de ajuda. Lógico que precisa. Mas são muitas coisas que geram a pobreza extrema, né? Por exemplo, a preguiça. A preguiça gera pobreza extrema. Os vícios. Às vezes a pessoa não tem nem o necessário para comer, mas tem um vício que tem que se sustentar. A inveja. A inveja é outra desgraça, né? Que parece que está implantada em alguém e é um agente de destruição. Mas tudo isso a gente tem que deixar de lado e caminhar. A desarmonia entre as famílias, a imoralidade e o pior, a desobediência a Deus. As pessoas desobedecem a Deus. Como está nessa leitura de hoje, Jesus está falando ali, mas ninguém está acreditando.
Ninguém está dando a mínima, porque eu não quero saber, isso não serve para mim. Isso não serve para mim. Então, o maior pecado, a desobediência, o pouco caso da palavra de Deus. Agora, quanto à discriminação, ora, se alguém está sendo humilhado por causa até do lugar onde nasceu, ou porque é feio, ou porque é pessoa de cor, ou por causa da raça, né? Vamos superar isso com luta, com trabalho, com coragem, fé em Deus. Fé em Deus. Eu também já passei por essas coisas também, já passei, mas a gente vai superando, né? Só buscar em Deus. Agora, a miséria mesmo é quando não acredita em Deus. Essa é a pobreza extrema em todos os aspectos. A miséria total. Mas não vamos assumir uma condição de miseráveis e preferir ficar buscando, esperando uma falsa ajuda, uma falsa solução, até para a promoção de alguém que supostamente está ajudando. Então, é isso que eu concluí desse pequeno trecho. Agradeço a você de ter ligado aí para a gente conversar junto. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.